Microsoft demite mais de 1.900 empregados, PayPal demite mais de 2.500 pessoas relacionadas com a área de tecnologia também. A Unity de jogos demitiu 1.800 pessoas, que representava 25% da equipe. A Amazon também demitiu centenas de empregados da Twitch e do Prime Video. Está acontecendo de novo, vários profissionais estão perdendo seus empregos na área de tecnologia. Somente em janeiro desse ano, mais de 25 mil profissionais que estão na área de tecnologia perderam seus empregos. O que está acontecendo? Qual que é a minha opinião sobre esse assunto e como que você pode se proteger dessa onda de demissão que já está acontecendo? E olha só, se a gente observa bem essa tendência de demissões, se a gente compara o que aconteceu no mês passado, foram quase 25 mil que foram registradas, foi bem mais que isso. Se comparado a dezembro, foram 7 mil, a novembro, 8 mil. Então, olha só o que está acontecendo. Esses números se assemelham muito ao que aconteceu pós-pandemia e a contratação se assemelha muito ao que aconteceu na pré-pandemia. Então, o que está acontecendo no mercado? O que tem trazido essa nova onda de demissões, principalmente na área de programação? E como que a gente pode se proteger dessa crise que já começou lá fora, tem começado já dentro do Brasil também, mas como é que a gente pode se proteger? E aqui eu vou explorar algumas teorias que estão rolando por aí, que tem muito sentido sim, pelas tendências que a gente tem visto no mundo, pelas mudanças de trabalho, pelas mudanças de comportamento das pessoas. Isso já era meio que previsível. Inclusive a gente fala muito de inteligência artificial. A inteligência artificial tem sim um peso nessas decisões, e aí eu vou explicar por quê. Mas além disso, tem um outro tipo de comportamento, uma mudança de comportamento do consumidor e dos empregados que tem contribuído para esse tipo de mudança. Então vamos lá, se você não tiver inscrito, meu nome é Danilo, se inscreva no canal, aqui eu trago dicas semanalmente que vão te ajudar a se destacar mais na sua carreira, principalmente se você quer ter uma visão mais orientada a dados. Seja trabalhando na área de dados, como analista, cientista, engenheiro de dados, ou trabalhando em outras áreas e trazendo uma visão mais analítica para te ajudar a tomar melhores decisões no dia a dia. Então vamos lá, o que está acontecendo no mercado global? Se a gente observa bem essas demissões, grande parte delas foram de programadores, desenvolvedores de software. E o que a gente tem percebido por aí são duas coisas em paralelo. A primeira delas é essa evolução que está acontecendo tanto na parte de inteligência artificial quanto de ferramentas novas que te ajudam a criar, é o que a gente chama de no-code, né? Você consegue criar soluções, inclusive na hora de testar produtos, é muito mais rápido você fazer isso dentro de uma empresa, principalmente se você tiver poucos recursos, poucos programadores. Ou seja, você consegue criar soluções sem utilizar uma linha de código. E também na hora que você precisa escrever o código, se antes você precisava de 4, 5 desenvolvedores, um sênior para guiar os outros, e o pessoal trabalhando todo em conjunto, que traz muita dificuldade no dia a dia também, é natural de qualquer profissão. Hoje, um cara sênior ali, utilizando ferramentas de inteligência artificial, consegue criar muito mais coisa do que ele fazia antes com aquele número de profissionais, dependendo do que ele estiver fazendo. Se tiver inovação, fica um pouco mais complicado, mas aí a parte de inovação vai entrar no segundo ponto que eu vou comentar nesse vídeo também. Mas então vamos lá, supondo que a gente está recriando algumas coisas que meio que já existem no mercado. Se antes a gente precisava de mais desenvolvedores, hoje a gente consegue criar com um número menor, um número reduzido de desenvolvedores, um desenvolvedor ali para guiar uma inteligência artificial, para ajudar nisso. E além disso, o que a gente chama de no-code, ferramentas que te ajudam a criar soluções sem uma linha de código. Então isso tem mudado bastante já a cultura das empresas, inclusive de empresas grandes. E isso enfatiza ainda mais aquela teoria que eu sempre trouxe aqui no canal. Eu sei que quando a gente olha para a área de tecnologia, muitas pessoas tendem a colocar o profissional que está trabalhando com dados no mesmo pacote ali do profissional que está desenvolvendo o código. Eu vejo de formas muito diferentes cada um deles. Cada um tem sua importância, obviamente. O profissional que trabalha com dados, quando ele chega num nível de especialização, ele tem que saber também programar. E o profissional de programação, para ele fazer um trabalho bem feito, principalmente o que está trabalhando com back-end, ele precisa entender também de banco de dados e como é que funcionam os dados no dia a dia de uma empresa. As áreas elas estão conectadas, mas o objetivo que elas têm, o tipo de trabalho que elas têm, a natureza desse trabalho é muito diferente. Enquanto um desenvolvedor, ele está simplesmente executando o código, ele tem que pensar também. Mas o tipo de pensamento que ele tem ali é para executar uma coisa que foi definida anteriormente. A não ser que esse profissional também tenha ali um peso de Product Manager na sua própria carreira. Ou seja, numa empresa muito grande, você tem uma posição ou várias posições do que a gente chama de Product Manager, que é a pessoa que vai conversar com as áreas, vai conversar com o marketing, por exemplo, e vai definir junto com essas áreas
qual que é o tipo de serviço, qual que é o tipo de solução que essa empresa tem que criar. E a partir dessas conclusões, esse profissional ou esses profissionais vão compartilhar com os desenvolvedores o que eles têm que fazer. E aí, em muitos casos, você tem o desenvolvedor nem tendo que pensar tanto assim sobre a solução, porque em muitos casos, uma empresa maior, essa pessoa simplesmente tem que seguir ali um método para entregar aquele tipo de serviço. E aí, eu acho que fica até óbvio aqui pra gente, se uma ferramenta de AI ela está justamente automatizando esse trabalho mais manual, esse profissional ele acaba perdendo aquela relevância toda que ele tinha antes. E além disso, teve um boom também de profissionais que acabaram entrando na área e ficou cada vez mais acessível, que é uma coisa positiva, mas a gente está vendo também um lado negativo disso tudo. O que eu acho aqui? Eu não acho que é o fim do mundo para desenvolvedor, mas simplesmente a gente está passando por mais uma prova para esse pessoal que entrou na área. Os que realmente vão ficar são aqueles que vão aprofundar na área dos negócios, vão aprofundar na área de Product Management e vão aprender e vão se destacar da melhor forma possível e vão utilizar AI ao seu favor. Então, ao invés de a gente ter aqueles profissionais que eram mais lentos, perfeccionistas, que você pedia para desenvolver um código e aquele profissional demorava ali meses para entregar uma coisa, deixava metade da empresa ali ansiosa esperando aquele projeto. Aquele tipo de profissional, na minha opinião, vai sair do jogo muito rápido. Já está saindo, a gente está vendo que esse pessoal está saindo já. Quem que vai ficar? É o profissional rápido, é o profissional que entende a urgência do negócio, é o profissional que entende de produto, não só de tecnologia na parte de desenvolvimento, mas entende de produto também, entende do negócio. Então esse profissional vai acabar ficando. Entendeu então como é que funciona essa estrutura dentro de uma empresa, principalmente maior? Sabendo disso, o profissional que trabalha com dados, ele tem uma visão muito diferente, ele tem um escopo muito diferente. Claro que você pode ter aquele profissional que trabalha só na parte de BI, que aí eu até não incentivo tanto aqui no canal, o profissional ficar somente focado nessa parte. Porque ele acaba virando um tipo de profissional parecido com esse técnico que eu acabei de mencionar na programação. Ou seja, como é que seria um exemplo? Imagina se o analista de dados, ele somente executasse as tarefas que forem pedidas exatamente do jeito que estão pedindo. Tipo, você tem uma área ali de operações, por exemplo, que fala para esse profissional, eu preciso de um gráfico mostrando X, Y, Z. E além disso, faça da forma X, trazendo o tipo de conclusão que eu quero mostrar aqui para a área. Esse profissional, ele está simplesmente executando a ideia de outra pessoa. Ele não está pensando sobre a execução do que ele está fazendo. E a gente sabe também que essa parte de, tanto na programação relacionada a dados, quanto na geração de gráficos e tudo isso, análise por si só, isso está ficando também cada vez mais automatizado. O próprio ChatGPT, ele ajuda já a analisar os dados. Não é perfeito ainda, mas ele já faz muita coisa. A minha recomendação aqui é sempre, e eu sempre enfatizo isso, e nesse livro aqui você vai ver que grande parte dele eu falo sobre negócio, eu dou vários exemplos de indústrias, exemplos reais de problemas que a gente pode resolver com os dados, e eu dou um passo a passo também de como é que você pode entrar na área, focando e equilibrando a área de negócios com a área da matemática, dos conceitos matemáticos que são bastante utilizados em dados, com a parte de programação também. Então todas as três são importantes, mas a gente está vendo aí esse reequilíbrio aí, não sei se existe reequilíbrio a palavra, mas assim, o mercado tem se equilibrado de uma forma um pouco diferente. Se antes o cara que sabia programar tinha a maior moral do mundo, ao ponto de falar assim, eu só vou entregar isso em 3, em 6 meses, 1 ano, às vezes, eu já vi projeto demorar 1 ano, e a pessoa ainda entregar de uma forma que, assim, muito abaixo das expectativas, e ficar na empresa. Isso que é pior. Então, assim, muito profissional fez isso e abusou disso por muito tempo, e nos dados também. E aí agora esse equilíbrio está acontecendo. As pessoas que trabalham com dados, elas vão ter um peso muito maior da área do negócio, muito maior na experiência, muito maior na velocidade acima da perfeição. E isso a gente já está vendo os resultados aí nessas notícias. Então, assim, entendeu a diferença? E eu acho que ao entender essa diferença, tanto você que trabalha com programação, quanto você que trabalha com ciência ou análise de dados e está aqui no canal, que é a maior parte dos inscritos, já fica meio que óbvio qual que é o que você tem que fazer. E aqui eu explico muito bem isso. E foi por isso que eu criei esse livro, para tentar ajudar justamente nessa decisão do que eu tenho que, onde que eu tenho que focar o meu tempo agora. Porque realmente é muito difícil, não vou falar impossível, mas assim, é muito difícil você, se você for um ser humano comum aí, focar em tudo ao mesmo tempo e aprender tudo que você precisa na área de dados ao mesmo tempo. Mas basicamente a gente tem que saber equilibrar isso e principalmente no nosso dia a dia, nos nossos estudos, saber como é que a gente vai estruturar
melhor esse tempo nosso, vai programar melhor nossos estudos e absorver a informação que realmente importa. E aí, assim, eu não... eu tenho um curso que eu comento bastante aqui no canal, não sou patrocinado pelos caras, mas assim, eu realmente já fiz, eu gosto da forma deles de explorarem isso, tanto porque eles têm já um equilíbrio bem bacana dessa parte, falam de negócios, inclusive falam bastante sobre recrutamento e como passar nas entrevistas e tudo mais, mas além disso, a introdução te ajuda a entender um conteúdo mais complexo. Então ele não chega trazendo já Python jogando na sua cara para você ficar confuso e desistir rápido, que é a formação da Google, que inclusive te traz um certificado e te ajuda também a criar um portfólio, que é uma coisa que muito inscrito me pede por aqui. E esse curso, ao finalizar ele, você já vai ter um portfólio pronto, você já vai ter um projeto para chamar de seu. E aí cada pessoa tem um projeto também. Vou deixar o link na descrição aí, nos comentários. Dá uma olhada. É bom que você pode testar por 7 ou 14 dias. E aí se você não gostar, você não paga nada. E aí depois disso você paga por mês, que é uma coisa muito mais vantajosa do que você fazer um curso por fora, esses que você paga mais e tudo. Assim, eu tenho em mente, eu tô até discutindo isso internamente, como é que a gente pode criar uma formação que vai ajudar aqui os inscritos, e aí, mas assim, já perceberam pelos conteúdos que eu trago aqui, pro pessoal que me segue há mais tempo, cara, assim, o tempo que eu vou dedicar nisso é muito grande. Eu já comecei a dedicar muito tempo, a estruturar as coisas, mas enquanto eu não tiver essa formação, eu vou recomendando essa da Google, porque realmente é a melhor que tem no mercado, na minha opinião. Vamos lá, vamos entrar no segundo ponto agora, que está relacionado com o comportamento das pessoas. E quando eu falo comportamento das pessoas, eu me refiro tanto ao cliente, aos usuários gerais, quanto ao profissional, a pessoa que trabalha com dados, a pessoa que trabalha com programação, aos empregados das empresas. O que está acontecendo com a gente? Cada vez mais, eu acho que isso assim, teve um marco que aconteceu mais ou menos recentemente, quando o Instagram tentou comprar o Snapchat. Então o Snapchat criou ali aquele conceito de conteúdo muito mais rápido de ser consumido. Então o Instagram tentou comprar o Snapchat, não conseguiu, e aí eles resolveram lançar o que a gente conhece hoje, o Reels do Instagram. Então o Reels basicamente é uma forma de consumir conteúdo de forma muito mais rápida. Então as pessoas se acostumaram a consumirem conteúdos aí, vídeos de menos de 1 minuto. E aí, para assim, piorar nesse sentido, no ponto de vista que eu estou trazendo aqui, para piorar tudo, o TikTok cresceu bastante. O TikTok foi, se eu não me engano, o ChatGPT conseguiu passar o TikTok em crescimento ali nos primeiros meses. Mas assim, é impressionante o crescimento que o TikTok teve e como é que as pessoas, principalmente os jovens, aderiram ao tipo de conteúdo, à forma de consumir esse tipo de conteúdo. E aí hoje, assim, eu não utilizo o TikTok no dia a dia, mas assim, eu utilizo um pouco do Instagram e tudo e do Reels, e é impressionante como é que a gente fica preguiçoso na hora de consumir um conteúdo mais longo. Então acho que a maior parte do pessoal que começou esse vídeo aqui, depois posso até compartilhar isso com vocês também, não consegue terminar o vídeo. E aí você tem que começar a colocar alguns gatilhos mentais no começo, que é coisa que eu faço muito mal e muito pouco, porque eu realmente estou focado aqui no conteúdo que eu quero trazer, que interessa para vocês. Mas assim, a gente percebe como é que esse tipo de gatilho passa a ser importante, porque as pessoas estão perdendo assim, a atenção muito rápido. E aí as pessoas também acabam ficando viciadas naquelas ferramentas. E isso traz uma carga de dopamina muito alta e a pessoa fica insatisfeita. Então ela não para de consumir aquele tipo de conteúdo, não sai daquelas redes e ela fica tranquila, fica muito mais satisfeita com aquilo que ela está vendo. Então o que isso causa primeiro no usuário? O usuário, ele deixa, e a gente tem pesquisas já mostrando o quanto que a indústria, por exemplo, dos jogos, por exemplo, que é outro tipo de entretenimento, como é que ela tem caído nos últimos anos. É a primeira vez assim que a gente vê isso acontecendo. Porque as pessoas estão utilizando rede social por tanto tempo que elas estão perdendo interesse em outras coisas, que necessitam de mais tempo. Além disso, a gente vê essa briga toda de serviços de streaming. A gente vê, inclusive, o YouTube perdendo muita posição ali para o TikTok e lançando uma ferramenta, o Shorts, né, que é muito parecida também. Ou seja, o usuário está mudando a forma de consumir as coisas e está comprando menos em geral. As pessoas estão tendo uma necessidade menor de comprar produtos diferentes. Então, se antes, há, sei lá, 5, 10 anos, a gente tinha produtos saindo o tempo todo, hoje as pessoas não estão comprando, as pessoas não têm tanta inovação assim que a gente está vendo no dia a dia. E a prova disso, basta a gente olhar para as empresas grandes. Se a gente olha para, por exemplo, o que saiu ultimamente de muito diferente? Foi o quê? Inteligência artificial, que é uma tendência realmente que tá mudando o mundo, e aí tem várias ferramentas que estão ao redor disso, mas assim, você concorda comigo que, além de você ter um chat GPT
ter algum serviço que utiliza voz e geração de vídeo e tudo mais. Uma pessoa que já é produtora ali, ela vai usar mais isso. Não tem tanta coisa a mais assim surgindo. E o segundo tipo de serviço é o que a gente está vendo uma tendência, só que muito menor, porque é muito caro ainda e pouca gente aderiu e também o pessoal está sem interesse também, por esse, na minha opinião, por esse tema de ficarem presos às redes sociais, é o VR, a realidade aumentada ou realidade virtual. Então a gente viu o lançamento recente aí do óculos da Apple, só que ele é muito caro e poucas pessoas vão ter acesso a ele. Ou seja, é uma tendência muito pequena. Se a gente olha para o resto das coisas, cada vez mais as empresas estão inovando menos, digamos. Ou seja, os usuários estão comprando cada vez menos inovações em geral. E as empresas estão ganhando mais dinheiro, estão fazendo umas coisas muito tipo fora da curva, que é a inteligência artificial e tudo mais. Ou o Elon Musk com os projetos dele, mas não são coisas assim que você tem pessoas ali no dia a dia comprando igual antes, igual a gente teve um crescimento, por exemplo, do computador, do celular, ou de produtos em geral, aplicativos e tudo mais. Até aplicativos, a gente está vendo essa queda, né? E enquanto isso está acontecendo com o usuário, o empregado, o programador, o analista, tá também sem paciência. A pessoa não tem paciência para estudar da mesma forma que antes. A pessoa não tem paciência... A gente vê também, assim, se a gente olha, por exemplo, livro, qualquer tipo de conteúdo, curso que seja, as pessoas estão cada vez menos interessadas nesse tipo de coisa. Porque elas não têm... Ou quando compram, elas não conseguem terminar as coisas mais. Isso, obviamente, vai impactar a qualidade do empregado. E as pessoas, por serem cada vez mais imediatistas, quererem um resultado mais rápido, e aí a gente sabe que para conseguir a primeira vaga na área de dados, na programação, geralmente demora nem que seja alguns meses, mas você precisa insistir, você precisa arrumar um currículo, você precisa pegar uma experiência, criar um portfólio, você precisa fazer, em muitos casos, nem que seja uma formação pequena ou ler um livro que seja, a pessoa não está tendo paciência para isso mais. E aí eu sei que, assim, grande parte dos inscritos aqui são pessoas que estão insistindo, que já conseguiram, e eu vejo isso no dia a dia aqui, pessoas que conseguiram finalmente o primeiro emprego ou conseguiram uma promoção, é porque realmente são pessoas que estão fora da curva, estão ali insistindo, persistindo nesse caminho. Enquanto a maioria das pessoas param no meio do caminho, e aí pegam o celular, assistem um Reels, assistem um TikTok lá, a dopamina deixa essa pessoa tranquila e ela para de correr atrás das coisas. E aí a gente está vendo uma crise, inclusive, é a primeira vez que a gente está vendo aí nos últimos, sei lá, nas últimas décadas, vou até procurar essa pesquisa, que eu lembro que eu vi isso em algum lugar, é a primeira vez que o filho está tendo menos dinheiro do que os pais. Ou seja, os filhos de hoje, as pessoas que estão no mercado de trabalho já com uma idade relevante para terem mais dinheiro, elas têm menos dinheiro do que os pais. Então elas estão tendo menos sucesso financeiro, menos sucesso profissional. E é inegável que existe uma relação entre esse impacto que está acontecendo nas pessoas de hoje com esse imediatismo que as pessoas têm hoje em dia. As pessoas querem tudo ali na hora e não têm paciência para correrem atrás. Infelizmente, assim, eu vejo as pessoas de hoje que estão nesse... E eu me incluo também, obviamente, eu consumo muito mais conteúdo do que antes, e eu quero as coisas muito mais rápido do que antes. Por isso que a gente tem que estar constantemente lutando contra isso, olhando para a nossa própria carreira. E eu não estou indo contra essas empresas em geral, mas eu realmente vejo essa pessoa que fica viciada nesse tipo de produto como um tipo de vítima, assim, do que está acontecendo. Eu não acho que tem que banir as empresas, nem nada disso, mas isso é uma história para outro vídeo, já ficou bem longo, inclusive. Mas eu vejo assim como vítima, a pessoa às vezes assim, ela acostumou com aquele modelo e ela não tem muita referência para ir atrás das coisas, porque ela nunca passou por esse tipo de experiência, de ter que persistir e tudo mais. Então assim, eu acho que cada geração tem o seu próprio impacto nesse sentido. Se a gente olha a geração lá da pessoa que... Eu estava lendo sobre isso, a pessoa que nasceu lá em 1900, por exemplo. Essa pessoa, e ela sobreviveu às guerras todas ali, e toda a crise. Essa pessoa passou por, cara, um dos maiores caos que a gente viu aí na história moderna, essa pessoa passou por ela. Então, se ela sobreviveu, vai ser uma pessoa realmente casca grossa, assim, de um nível que talvez nem seja saudável também. A cabeça dessa pessoa deve ficar até meio zoada, assim, depois de passar por tanto desafio, né, e tanto problema, e sai de uma guerra, entra em outra, e assim vai. Mas, assim, a geração de hoje acho que já tá num outro extremo. As coisas estão fáceis demais, mas no fundo, não tão fáceis assim. Se a pessoa tá ali no caminho mais fácil, o longo prazo dela vai ser não crescer tanto na carreira assim quanto os pais dela cresceram. Então é isso, eu acho que se tem uma mensagem aqui, é realmente, cara, foque na sua carreira, foque na sua cabeça, no seu desenvolvimento, invista em conhecimento, utilize, sei lá, ferramentas, métodos para tentar
esconder um pouco a rede social e outras coisas que você acredita que estão tirando a sua atenção, por realmente acreditar que isso tem que mudar e tentar fazer a minha parte também, de alguma forma, além aqui do canal, eu resolvi estudar sobre um produto durante anos e lancei um produto que eu comentei rapidamente aqui, pouquíssimas pessoas sabem que eu tenho esse produto. Então ele se chama Ultra Foco. A ideia aqui não é fazer merchan, mas assim, eu vou dar um código promocional para os inscritos aqui, por todo o carinho que vocês têm aqui comigo, pelo canal e tudo mais, e pela paciência. Eu sei que ultimamente eu tô postando bem menos, já expliquei a razão algumas vezes. Vou deixar o link aí na descrição. Isso aqui, é claro, não vai fazer um milagre que você vai perder a atenção, você tem que se controlar também. Mas aqui, assim, depois de muito estudo, e tem vários artigos, eu posso deixar aí também se tiverem interesse, a composição disso aqui vai te ajudar a ter mais foco no dia a dia, a focar nas coisas que realmente importam. Então, na hora de ler um livro, por exemplo, não preciso nem falar que isso realmente mudou a minha própria vida, eu já estava indo atrás disso há um tempo, como consumidor, eu falei, cara, eu preciso lançar uma coisa nesse sentido. Então, assim, a ideia não é nem mesclar muito as coisas aí, mas eu deixo aqui um código promocional para vocês, pelo carinho todo, e o link aí na descrição. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre isso, se tiverem qualquer dica também, qualquer ferramenta, ou qualquer outra coisa, qualquer hack mental que a gente possa utilizar e possa trazer aqui para os inscritos, isso é super bem-vindo. Eu sempre preciso desse tipo de dica, eu quero constantemente trabalhar na minha cabeça, no meu foco, para eu conseguir continuar me desenvolvendo, porque eu sei que tem muita armadilha hoje em dia, muito mais do que os nossos antepassados tinham lá na época deles. Então é isso, espero que o vídeo tenha sido claro. Ficou alguma dúvida? O que você acha que vai acontecer no mercado de análise de dados? Ele está mais protegido ou na mesma coisa que o mercado aí desenvolvedor? E além disso, você acha que isso aqui é uma coisa temporária ou ela vai continuar? Ou as empresas só estão passando por isso e vão recontratar todo mundo de novo? Muito obrigado pela sua atenção. Meu nome é Danilo. Se inscreva no canal se não tiver inscrito ainda. E muito obrigado pelas inscrições. Esse aqui é o canal, eu dei uma checada bem rápida aí. Mas hoje o nosso canal é o que tem crescido mais rapidamente no Brasil, relacionado com a área. Então, muito obrigado pela sua inscrição, pela sua confiança. Um abraço e até o próximo vídeo.